Livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos aqui de volta com Escola é Minha Casa, Projeto de Vida, né? Projeto da Prefeitura de Rosário, por meio da CEMED de Rosário também, né? E a gente está de volta com conteúdos referentes do 7º ano, né? Nas nossas últimas aulas, né? A gente veio falando sobre o processo de transformação que vem acontecendo entre as mudanças de período entre Idade Média e Idade Moderna. A gente já falou sobre essas principais transformações e transformações que atingiram diferentes espaços dessa sociedade. A gente já falou sobre renascimento cultural, falamos sobre a formação de estruturas culturais e as formas de pensar o mundo, né? Falamos que essas transformações iriam atingir diferentes áreas da cultura europeia nesse período. E isso se estende ao que a gente está chamando de religiões, né? No caso, nesse período, a igreja que se destaca é a Igreja Católica, como uma das grandes instituições europeias. Porém, a Idade Moderna traz questionamentos sobre o próprio poder dessa instituição. E é agora que a gente começa a falar sobre essas reformas religiosas, ok? Para a gente falar sobre as reformas religiosas, a gente vai destacar o seguinte. No início da Idade Moderna, a Igreja Católica ela era a instituição mais poderosa da Europa. E o poder dos reis passou a concorrer com o poder dos papas. No caso, os papas sendo o líder da Igreja Católica. Membros do clero eram constantemente acusados de corrupção, enquanto outros exigiam mudanças na igreja. E as mudanças que acontecem durante o renascimento cultural, né, influenciam intelectuais. Esse movimento do renascimento cultural influencia a mentalidade das pessoas, abrindo espaço para uma análise mais crítica da própria religiosidade desses indivíduos. Então, a gente vai pensar um pouco aqui quais eram as críticas feitas à Igreja Católica, né? Primeira coisa é, quem era o clero, né? O clero é justamente esses integrantes da igreja. Professora, uma pessoa que segue o catolicismo, que é católica, ela faz parte do clero? Não, o clero especificamente são integrantes efetivos da igreja. Padre, bispo, o próprio papa, né? Isso é o clero. A maioria desses indivíduos, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, eles eram indivíduos ricos que compravam cargos na igreja. E os padres, em geral, que vinham de classes menos ricas, né, eles eram pouco preparados para serem padres, né? E saindo da Idade Média, a postura do clero, desde o final da Idade Média, era muito envolvida a escândalos, o que comprometia a postura da igreja. Escândalo com o quê, professora? Padres que tinham amantes, padres que roubavam dinheiro, eram coisas relativas à corrupção de forma geral, né? E ainda haviam práticas da própria igreja que eram vistas de formas muito questionáveis, feitas pelos próprios clérigos, né, participantes da igreja, e por pessoas de fora, que era o conceito de simonia e o conceito de indulgência. A simonia é o que a gente vai chamar de venda de relíquias supostamente sagradas, ou seja, vendeu um espinho da coroa de Cristo, vendeu o dedinho mindinho de São Francisco, né, que eram consideradas relíquias sagradas, né? E a venda de indulgências, que era literalmente a venda do perdão dos pecados. Você compraria o perdão dos seus pecados. Paralelo às críticas que eram feitas à igreja, a gente vai ver o desenvolvimento e a expansão do capitalismo. Através das trocas comerciais e aberturas de rotas comerciais durante toda a Baixa Idade Média, a gente vai ver que a Europa vai se tornar um foco de desenvolvimento comercial. Só que toda essa ideia de comércio, ela bate de frente com a doutrina econômica da igreja. Por quê? A Igreja Católica, nessa época, ela condenava lucro, riqueza e usura. Professor, eu entendo o que é lucro. Ganhar dinheiro vendo
o que eu compro, o que eu ganho acima do que eu invisto. Ok, riqueza, também entendo, acúmulo de riqueza. Mas o que é usura? Usura, gente, é você ganhar em cima de juros. Você emprestar e dizer assim pra pessoa, tô te emprestando R$10. Se tu passar cada dia que tu não me paga esses R$10, aumenta 10 centavos. Isso é o conceito de juros. E a Igreja Católica era contra esses conceitos. Só que isso, consequentemente, desagradava os comerciantes, a burguesia da época, né? Outro tópico que a gente vai destacar é o seguinte: as heresias. As heresias eram concepções religiosas que eram opostas à doutrina oficial da Igreja Católica. E a gente vai entender que as heresias eram perseguidas pela Igreja Católica e os hereges desde a Idade Média, né? Apesar do poder da Igreja Católica, que ela dispunha desde a Idade Média, nem todas as pessoas seguiam rigidamente as doutrinas católicas, né? Diversos grupos cristãos, eles se formularam suas próprias interpretações dos textos oficiais da igreja. Muitas dessas comunidades, que a gente vai chamar o contexto aqui de pagã, podiam ser cristãs ou podiam seguir tradições e crenças muito mais antigas do que o próprio cristianismo. E ambos esses grupos foram perseguidos como hereges. E essa heresia, né, é vista como uma forma de resistência e um precedente para as reformas, né? A concepção que se tinha das raízes antigas, de crenças orientais, de crenças romanas, gregas, germânicas, né? Povos anteriores ali no período da antiguidade, eles eram crenças anteriores ao próprio cristianismo e às crenças cristãs, né? E essas heresias, muitos historiadores, eles interpretam essas heresias como formas de resistência à ideologia dominante. Tanto a ideologia religiosa da Igreja Católica, quanto a própria resistência à vida da nobreza, da burguesia e tudo mais nesse sentido. Então, havia uma resistência, né? Era uma resistência ao despreparo por parte dos sacerdotes, à vida luxuosa do clero, ao sistema social que explorava a população. A partir de agora, a gente vai dar destaque a dois homens que a gente vai chamar de pré-reformistas, né? O John Wycliffe, ele foi um professor, teólogo e reformador. Em que sentido? Ele propôs ideias que iam contra a Igreja Católica. Ele foi precursor das reformas religiosas na Inglaterra. Ele que traduz a Bíblia inglesa, a Bíblia em latim, para o inglês. Ele critica o acúmulo de riquezas da igreja, ele questiona a autoridade do Papa, ele defende uma reforma camponesa, ele coloca em dúvida o dogma da transubstanciação, que é a crença que o catolicismo tem da hóstia e do vinho se transformarem no sangue e no corpo de Cristo. Ele é acusado de heresia e, consequentemente, seria morto, só que ele falece antes de qualquer condenação. Depois do Wycliffe, a gente vai falar do Jan Hus. O Jan Hus, não se sabe exatamente quando ele nasceu entre 1370 e 1373, não se tem um fixo dessa data, né? Só que ele também era um pensador, um sacerdote, um professor e também um criador de propostas religiosas, só que ele não era inglês. Ele era tcheco, né? Seu movimento religioso, ele se baseia um pouco no conceito de Wycliffe, né? Ele tem um importante papel, por exemplo, na literatura tcheca, na produção de ideias da literatura tcheca. Ele pregou contra o intermédio da igreja entre Deus e os homens. Ele dizia que os homens deveriam ter acesso a se comunicar a Deus de forma direta, né? Ele lutou pela pregação de qualquer culto nas línguas vernaculares. O que são línguas vernaculares? São línguas nativas. Se você está na Alemanha, você prega em alemão. Se você está na Inglaterra, você prega em inglês, né? Ele também questiona a participação do Papa, a interferência do Papa em coisas que não têm a ver com religião. Ele questiona muito isso. Ele, diferente do Wycliffe, ele é executado. Ele foi executado na fogueira em 1415. Dizem que ele morreu cantando um cântico dos Salmos, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dizem que ele na fogueira teria cantado esses cânticos. Tanto John Hus quanto o John Wycliffe, eles falam sobre tradução dos cultos e da Bíblia. Por que é importante a gente falar sobre isso? Gente, vamos entender que conhecimento é poder.
E se você domina a língua que se fala, se você domina a palavra, você consequentemente você domina a ideia. A língua oficial da Igreja Católica era o latim. Era nessa língua que as missas eram rezadas, que a Bíblia era registrada. Ponto. Consequentemente, cerimônias e textos católicos eram escritos em latim. Só que o latim, gente, na final da Idade Média, ele era pouco conhecido. Mais da metade da população não falava mais latim, pelo menos o latim que estavam nas Bíblias, né? A língua latina já tinha se transformado e se adaptado e criado e surgido novas línguas, né? Ter acesso à Bíblia era extremamente limitado por esse motivo. A igreja acabava sendo um intermédio entre o conhecimento da Bíblia e os fiéis, e isso também facilitava a distorção dos textos, né? A partir dessa compreensão, a gente vai entender qual o contexto da Europa abriu espaço para o que a gente vai chamar de reformas protestantes. Primeiro, havia interesse da nobreza de reaver terras que essa mesma nobreza tinha dado para a igreja, ou seja, ela queria que a Igreja Católica perdesse algum desses poderes. Segundo, haviam as críticas de abuso que a gente estava falando, de corrupção. A gente já tinha comentado isso. Terceiro, havia interesse no desenvolvimento de um comércio lucrativo, principalmente por parte da burguesia. E enquanto a igreja estivesse no caminho, isso não ia acontecer. E quarto, o humanismo e o antropocentrismo influenciaram o pensamento da época, ou seja, o pensamento se tornou mais crítico. Dentro desses 4 tópicos, a gente vai destacar que as reformas protestantes, apesar de ser uma reforma religiosa, ela não é por motivos unicamente religiosos. E é bem aqui que a gente vai falar do primeiro reformador. Essa reforma teria se iniciado no que hoje é a Alemanha. Aqui até então não existia o país Alemanha. O primeiro homem que efetivamente propõe e coloca em prática essas mudanças é Martinho Lutero. Vocês podem achar o nome dele como Martin Luther, né? Ele viveu ali entre 1483 e 1546. Ele iniciou um processo de contestação contra as práticas da igreja. Ele era contra a venda de indulgências, principalmente ele criticava muito o fato de que o Papa estava cobrando impostos para poder construir a Basílica de São Pedro. Ele dizia assim, por que o Papa não constrói a igreja com a grana que ele já tem? Ele já é muito rico, né? Em 1517, a partir dessas críticas que ele fazia, ele escreveu um documento. É o que a gente conhece até hoje como 95 teses. E ele teria pregado essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Wittenberg era a cidade onde Lutero morava e ele dava aula na Universidade de Wittenberg, né? Ele era um monge católico, ok? Quando ele critica a igreja, o Papa da época, Leão X, diz, diga que você está errado, volte atrás. Ele diz, eu não vou voltar atrás. Por isso ele é excomungado, ele é expulso da Igreja Católica. Ele conta com a perseguição da igreja, mas ele também conta com a proteção de parte de uma nobreza que tem interesse no enfraquecimento do poder da igreja. Ele é o primeiro que traduz a Bíblia do latim para o alemão, a fim de ampliar o número de leitores, para dar acesso às palavras da Bíblia para quem já sabia ler alemão, né? Aqui, gente, a gente só botou em tópicos 3 das teses de Lutero, né? A 24ª, que ele fala assim, a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. É a crítica às indulgências, né? Às vendas de indulgências. A tese 32, ele fala, serão condenados juntamente com seus mestres aqueles que julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Ele critica tanto quem vende quanto quem compra. E a tese 86, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior que a dos ricos crassos, que são os romanos ricos, né, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-los com o dinheiro dos pobres fiéis. Ou seja, ele está criticando a venda de indulgências e a concentração de riqueza na mão da igreja. Dentro disso, começam-se essas ideias a circularem ali na Alemanha, só que não se limitam à Alemanha. E a gente começa a falar sobre a expansão dessas ideias. As novas crenças religiosas surgidas na Europa no século XVI romperam com a unidade cristã, o que fez surgir doutrinas
protestantes, ou seja, que protestavam contra a doutrina católica. E a gente vai citar 3 dessas doutrinas que surgem nesse período do século XVI: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, ok? O luteranismo, Lutero, no caso, que é o fundador dessa ideia, ele diz que o ser humano ele é naturalmente pecador e apenas Deus salvava. Dentro desse conceito, para Lutero, quem salva é sua própria fé, né? Ele nega a autoridade do Papa e toda a estrutura de poder da igreja. Ele fala que a igreja deveria ser subordinada ao Estado. Ele também apoia o uso do alemão como língua para ser traduzida a Bíblia e língua para os cultos. Ele prega essa liberdade de interpretação da Bíblia para os fiéis. Ele diz que todo homem tem que ter direito a interpretar a Bíblia a partir dos seus próprios olhos. E ele prega 2 sacramentos. A igreja tinha 7, a gente já vai falar deles mais para frente. E Lutero prega apenas 2, o batismo e a comunhão. Não muito diferente de Lutero, João Calvino, que cria as ideias calvinistas, ele vai nesse mesmo caminho. Calvino, ele prega as ideias de Lutero na região do que hoje é a Suíça. Ele faz pregação a partir de 1519. A doutrina que ele prega, que é mais diferente do que Lutero fala, é a da salvação. Em que sentido? Lutero fala que o que vai te salvar é a tua fé, no caso Deus. Calvino diz que existe o que é chamada de predestinação absoluta. Você já nasce salvo ou você já nasce danado. Você já nasce ou designado ao céu ou designado ao inferno, né? Isso é o que a gente chama de doutrina de predestinação absoluta. Ele também define, ele percebe que a prosperidade econômica é como um sinal de bênção divina, né? A religião, ela é fundamentada pela interpretação da Bíblia. Ele critica o culto de imagens, ele prega apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Gente, Eucaristia e comunhão estão nesse mesmo contexto, tá? O calvinismo, só para vocês entenderem, porque daqui para frente vocês podem ouvir esses nomes algumas vezes, os calvinistas, nos Países Baixos, na Dinamarca e na Escócia, eles eram chamados de presbiterianos. Na França, eles eram chamados de huguenotes e na Inglaterra, eles eram chamados de puritanos. Esses 3 termos se referem aos calvinistas. Professora, a senhora falou sobre luteranismo e calvinismo. Qual foi aquela terceira mesmo que a senhora ia falar? É o anglicanismo. O anglicanismo, talvez entre esses 3, seja o que tem mais um viés político. Por quê? Diferente do calvinismo e do luteranismo, que são criados por teólogos interessados e engajados na religiosidade, o anglicanismo, ele tem um interesse muito mais político, tanto que ele é criado por pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. Henrique VIII, ele estava buscando o cancelamento, o anulamento do seu casamento, né? E ele queria retomar terras que pertenciam à Igreja Católica. Então, ele vai ao parlamento e pede o rompimento com o Papa, com a Igreja de Roma, e assina o que a gente chama de ato de supremacia. Esse ato de supremacia cria uma nova religião, no qual ele é o líder da religião. O anglicanismo, ele prega o não celibato dos padres, não existe uma hierarquia religiosa, ele prega a livre interpretação da Bíblia, ele fala que a igreja deve ser subordinada ao Estado, ele fala da salvação pela fé, ele critica o culto às imagens e ele prega 2 dos sacramentos, batismo e Eucaristia. Professora, surgiram novas doutrinas, quer dizer que a Igreja Católica não fez nada? Fez, e é isso que a gente chama de contra-reforma ou reforma católica. A contra-reforma, ela foi um movimento de reação da Igreja Católica no século XVI que objetivava conter as ideias reformistas e se reorganizar como igreja, como instituição. Eles buscavam reconquistar fiéis e impedir o avanço das novas religiões. E, obviamente, recuperar seu prestígio e sua autoridade como instituição. É por isso que eles começaram a organizar o que eles vão chamar de Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele é uma reunião de membros do clero que vai acontecer entre o período de 1545 a 1563. Nesse concílio ocorreram as reconfirmações dos dogmas da igreja e o aumento de uma estrutura mais rígida de cobrança da igreja. E a gente vai falar um pouco desses dogmas. No Concílio de Trento,
a gente vê a reafirmação de alguns dogmas e a reestruturação de perseguições mais específicas aos hereges. Primeiro, o culto aos santos e a veneração às imagens continua. Por exemplo, o culto a Maria, né? Segundo, o celibato do clero também se continua. A salvação não é advinda só da fé, não é advinda de uma predestinação, mas da fé e das boas ações. A gente vê também a manutenção dos sacramentos, que são 7. Batismo, confirmação, que é a crisma, eucaristia, reconciliação, que é a penitência, a unção dos enfermos, que é quando a pessoa está morrendo e pede perdão aos seus pecados, a ordem, que é a ordenação de quem se torna parte do clero, e o matrimônio, que são 7 sacramentos. A gente também vê a reafirmação da crença na substanciação, a interpretação da Bíblia pela tradição católica, não só pelos próprios textos, o latim como língua litúrgica e a criação do Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos para os católicos, né? Um tipo de censura efetivamente. Outros 2 tópicos que foram criados foi a Companhia de Jesus, que vai ser criada ali em 1534 em Paris, por Igno Lopes de Loyola, ou só Inácio de Loyola, né? E, obviamente, junto com seus parceiros, ele cria o que a gente chama de Companhia de Jesus. E esses homens vão ser chamados de jesuítas. Ele passa a ser, essa companhia, ela é reconhecida pela igreja justamente no Concílio de Trento, em 1540. E por que ela é tão importante? Porque ele é conhecido pelo seu trabalho missionário e educacional. Os jesuítas, eles caminhavam e catequizavam por onde eles migravam, né? Eles eram chamados de soldados de Cristo. E o último tópico que a gente vai destacar como reação da Igreja Católica é a Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição, na verdade, gente, ela já existe desde o século IX. Ela foi criada em 1231. Né? Que são os tribunais do Santo Ofício ou tribunais da Inquisição. E eles tinham o objetivo de identificar e de julgar os hereges. Pós reformas protestantes, a gente vai ver a intensificação dos processos do Tribunal do Santo Ofício ligado à Inquisição. Os condenados eram excomungados da igreja e levados ao Estado para serem punidos, e em geral eles eram punidos pelo que a gente chamava de ato de fé, que é a punição pública, né? Todas essas transformações foram transformações dentro do campo religioso que se deram na Idade Moderna. A gente vai parar por aqui, continuamos na próxima aula. Qualquer dúvida, leiam o livro de vocês, ok? Continuando com dúvida, conversem com seus professores e a gente se vê na próxima aula. Até!